O quê? 8 profecias de George Orwell que se tornaram realidade? Nossa, 8 profecias. É do canal Super Leituras. Nossa, que bigode ridículo, né? Admitir que um oponente pode ser honesto e inteligente é considerado intolerável. É mais gratificante imediatamente gritar que ele é um tolo ou um canalha, ou ambos, do que descobrir como ele realmente é. É esse hábito mental, entre outras coisas, que tornou as previsões políticas, em nosso tempo, tão notoriamente mal sucedidas. É mais gratificante imediatamente gritar que ele é um tolo ou um canalha ou ambos do que descobrir como ele realmente é. É esse hábito mental, entre outras coisas, que tornou as previsões políticas tão mal sucedidas. Não, tem gente que é tolo e canalha só. E é isso. Orwell, o famoso autor de obras como A Revolução dos Bichos e da distopia 1984, tinha a correta preocupação de que as pessoas pensassem claramente. E claro que isso é algo desafiador. Tinha preocupação clara de que as pessoas pensassem claramente. É, mas é engraçado, né? Porque o Orwell ele é muito associado a essa ideia de uma literatura tão disruptiva que garante esse novo olhar sobre a realidade, né? Claro que isso também passa pela linguagem falada e escrita. Você pensa claramente? Os textos que você lê são escritos com que propósito? Precisamos estar atentos, inclusive, ao uso da linguagem. Como o autor afirma, por trás disso está a crença semiconsciente de que a linguagem é um desenvolvimento natural e não um instrumento que moldamos para os nossos próprios propósitos. Orwell, sem dúvida, perseguiu essa escrita verdadeira. Mano, mas é isso, né? Tipo, isso eu acho que exprime bem a própria concepção que o Orwell tinha de política, né? Porque tanto a Revolução dos Bichos quanto 1984 são dois livros que fazem referência a um tipo de leitura da realidade que reivindica um certo lugar no liberalismo, né? Então fala muito dessa perspectiva da grande vigilância, né? Dessa ideia da ameaça do totalitarismo, né? É bem ideologia totalitarista, bem ideologia totalitária. Ele procurou, com sua obra, fugir dos slogans, eufemismos de uma escrita mentirosa e manipuladora. Puta que pariu, né? E ele usou uma história de porcos, né? Uma fábula, para poder explicar um processo social histórico inteiro. Por isso, hoje no Superleituras, vamos apresentar 8 citações desse grande escritor, em que cada palavra foi colocada da forma mais precisa possível e Vamos ver. livre da hipocrisia, que vem permeando as conversas e a mídia de forma em geral em nosso tempo. Você, sem dúvida, deve ter visto muitos exemplos disso por aí. Orwell faleceu em 1950, mas como você verá, muito do que ele disse é extremamente atual. Vai. Eu, Alisson, duvido que Opa! você E aí, veja esses Alisson? pensamentos a seguir e não saia mais disposto a enfrentar a hipocrisia que avança sobre nós. Vamos ver. Alerta! Usar essas citações a seguir, por aí, em redes sociais ou qualquer tipo de conversa, pode acarretar problemas para você. A primeira citação já é a grande prova disso, como você verá. Vem aí! Vamos a elas. 1. Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. É o papinho. Ó, papinho. Muito engraçado. Por que a gente ouve tanto falar de George Orwell, né? Acho que exprime bem, né? O caráter político da obra de Orwell é um caráter político que reivindica um legado, né? De uma perspectiva bem liberal, assim, da realidade, né? Não é à toa que A Revolução dos Bichos é vista como essa obra que se propõe a poder mostrar isso, né? De que, na verdade, essa ideia da implementação de uma igualdade ou da implementação de um regime que possa garantir esse reconhecimento, não sei o quê, ele é usurpado porque
porque existe, de alguma maneira, um processo de corrupção das pessoas que estão ali realizando aquela tarefa, de que os indivíduos vão ser menos livres a partir daquela nova teia de relações, na verdade a dinâmica só se reproduz e blá 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 blá. Assim como no 84, né, que é muito essa ideia do cerco à liberdade, né, da vigilância, dessa ideia bem panóptica, né, nessa coisa bem de tipo, estão todos vendo você. Eu acho que são obras que se ajustam muito bem ao argumento liberal do totalitarismo. Eu acho que são obras que refletem bem essa perspectiva de que há essa ideia dessa totalidade, dessa perseguição, dessa exploração. Por isso que o Orwell é tão usado em vários podcasts de liberais, é utilizado em vários como referência de estudos sobre a União Soviética, por mais que seja, né, vamos lembrar aí, por mais que seja uma obra de ficção, né, uma obra de porcos, né, porcos que enfim, né, estão ali se organizando socialmente, mas é uma obra que vai valorizar muito essa perspectiva, né, que reforça o argumento antitotalitário, né, bem arenditiano, bem próximo dessa linha liberal, mais, eu diria que mais conservadora, não sei, mais tradicional, assim, acho que mais tradicional é uma boa, né, essa linha do totalitarismo é um negócio bem antigo já, né, é uma ideia dos anos 50, mas é isso. Não por menos, a liberdade de expressão sempre sofre atentados. Combatê-la é combater a própria liberdade. Claro que isso não exclui se expressar de maneira respeitosa. Agora pense, o quanto você está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer? Para quem ainda tem dúvidas, lição 2. A liberdade secreta que você supostamente pode desfrutar sob um governo despótico. Aí, viu? Porque aí ele vai jogar nesse adjetivo de governo despótico qualquer coisa. Qualquer coisa vai poder ser categorizado como essa ideia de totalitarismo. Um absurdo, porque seus pensamentos... Ô, Lene, vai no banheiro, não fica aprendendo não, pô. Aí vai ficar doente e vai botar a culpa em mim. Porque o debate tava bom na live, aí eu segurei o xixi, tive infecção urinária. Ah, vai logo. Vai logo. Nunca são inteiramente seus. Filósofos, escritores, artistas e até cientistas não precisam apenas de encorajamento e público. Eles precisam do estímulo constante de outras pessoas. É quase impossível. Caralho, que profecia zona, hein? Porra! Impossível pensar sem falar. Tire a liberdade de expressão e as faculdades criativas secam. Ruim, né? Porra. Cara, a única coisa que seca a faculdade criativa é a nossa, muitas vezes, falta de acesso a um material de boa qualidade para a gente poder estudar, debater essas questões. O material do Orwell não é esse material, né? Mas você pode acessar esse material acessando as aulas do curso de formação básica que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Por somente R$10,90 você vai ter acesso a uma série de aulas sobre história do Brasil, história geral, e nesse ano de 2024, com uma formulação para a gente poder começar a ter aula sobre formação política. Então não deixe de conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Segue o roteiro. Realmente, desconfie sempre que a liberdade de expressão esteja sendo atacada. Lição 3. Não esteja sendo atacada. Vamos continuar vendo. Lição liberdade 3. de expressão. Mas o que me impressionou então, e tem me impressionado desde então, é que atrocidades são acreditadas ou desacreditadas em nome da liberdade, apenas por motivos de predileção política. Todos acreditam nas atrocidades do inimigo e não acreditam nas do seu lado, sem nunca se preocupar em examinar as evidências. Mas, mano, olha como isso é ruim, né? Mas o que me impressionou então, e tem me impressionado desde então, é que atrocidades são acreditadas ou desacreditadas apenas por motivos de predileção política. Sim, é claro, toda atrocidade, toda coisa que vai ser, muitas vezes, uma ação terrível contra um determinado grupo, é motivado exatamente por uma predileção política, né? É motivado exatamente por uma perspectiva de defender um tipo de projeto, ou um tipo de coisa que vai te beneficiar e que vai, eventualmente, prejudicar o outro.
tá ligado? Tipo, não tem nada que não tenha predileção política, né? Ah, uma atrocidade, né? Pô, vamos pegar um exemplo aí do ataque das bombas atômicas no Japão pelos Estados Unidos. Tipo, é isso, né? Uma parada que hoje tá sendo... A galera olha e fala, caralho, né? Foda, tal. Mas como que isso passou, né? A partir do uso dos veículos de comunicação, da mídia dominante e tal, você vai tirando o caráter político daquilo e vai transformando aquilo em técnico, em necessário, né? Numa narrativa heróica. Aí todos acreditam nas atrocidades do inimigo e não acreditam nas do seu lado. Que é isso, né? No final das contas, o que você faz? Você aponta pra pessoa e fala, ó, ela faz isso, né? Você diz, você acusa ela exatamente daquilo que você faz, né? Eu acho que isso é uma síntese muito boa, porque você cria meio que uma barreira no campo da análise daquela situação. Essa predileção pode ser um grande entrave para se pensar claramente. No fundo, é como se a pessoa já estivesse disposta a acreditar nas declarações do lado que ela simpatiza. Claro, porra. Óbvio. É óbvio que você vai simpatizar com as escolhas e conclusões do que você tá do seu lado. Por isso que as obras do Orwell fazem tanto sucesso. Porque elas são o senso comum. Por isso que as pessoas gostam. Mesmo E por isso que ela tem tanta capilaridade, né? Ela tem tanta notoriedade. Porque ela representa o senso comum do pensamento dominante. acreditar nas justificativas desse seu lado, mesmo diante de uma atrocidade. Bom, Orwell é ainda mais direto. Lição 4. Não há crime absolutamente nenhum que não possa ser perdoado quando nosso lado o comete. Mano, mas é isso, né? Tipo, é muito ruim fazer esse debate, né? Porque olha só, todas as formas com que o Orwell tá fazendo a exposição nessas frases levam a gente a perceber que ele nunca dá um nome para os agentes, né? Ele nunca dá um nome para o que ele tá chamando de lado, né? Quais são as relações históricas que estão envolvidas nesse processo. Parece uma narrativa, parece só uma história abstrata que você vira e fala: ah, cada lado vai lutar por si mesmo e vai perdoar os próprios crimes. Que lado? De quem você tá falando, tá ligado? É tudo metafórico, é tudo fabulístico, é tudo nessa coisa que não dá concretude, né? Óbvio que não dá concretude. Não dá concretude, porque se der concretude, acaba a obra do homem. Acaba a obra do homem. Pensa assim. Pensa como um fanático. Melhor dizendo, Fanático. não pensa. Lição 5. Para Acabou. ver o que está diante do nariz, é preciso lutar constantemente. Pensar claramente. Nossa, para ver o que está diante do nariz é preciso lutar constantemente. O que caralho isso significa? Como propõe o autor, dá trabalho. Quantas vezes é mais fácil acreditar no post que chega pelo WhatsApp do que realmente checar as fontes, ler em profundidade, refletir, ponderar antes de se chegar a uma conclusão? Você tem feito isso? O quanto você tem lido? Aliás, qual livro você está lendo agora? Pô, e eu boto uma fé que talvez esse vídeo tenha, né? Sei lá, não sei. Nossa, Lição 6. Muito ruim. As bombas atômicas se acumulam nas fábricas. A polícia Muito ruim porque Orwell é muito ruim, né? ronda cidades. As mentiras escorrem dos altos-falantes. Mas a Terra continua girando em torno do Sol. E nem os ditadores, nem os burocratas, profundamente porque desaprovam o processo, são capazes de evitá-lo. Aqui o autor está dizendo que apesar de toda a manipulação, seja pela força, seja pela linguagem, ninguém pode tirar de você a capacidade de contemplar a natureza e o cosmos à sua volta. Pode sim, né? Você trabalhar aí 12 horinhas por dia, perder tempo de indo no metrô, no trem, 3 horinhas de viagem, ser fudido? Claro que tira. Você vai olhar o mundo lá fora e vai falar, caralho, que bosta. Ninguém deveria ser capaz de perder essa capacidade de refletir e de contemplar. Assumir um estilo de vida filosófico é uma excelente maneira de se viver assim. Volto a essa questão ao final. Agora, lição 7. Mas se o E esse universo em formato de ovo, hein? Vocês gostaram? Esse ovo frito cósmico? pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Um mau Olha que coisa ruim, velho. Olha como essa perspectiva do ponto de vista filosófico é muito limitada. O cara tá pegando, né? O Orwell, ele tá pegando duas ideias
né, que são ideias que constituem aquilo que ele está entendendo por humanidade. Aí ele pega o conceito de pensamento e o conceito de linguagem. E aí ele separa. Ele separa. Como se o pensamento não fosse linguagem. Tá ligado? Não tipo que o pensamento produz linguagem, mas o pensamento em si mesmo é linguagem. Olha que separação super arbitrária e pouquíssimo materialista, né? Por quê? Porque se você tem essa ideia, né, de que existe um plano ideal do pensamento, um plano ideal da racionalidade, que comanda as minhas ações, que comanda minha relação e o meu viver no mundo. Pô, isso é pouquíssimo materialista, né? Porque você deixa de levar em consideração que a experiência histórica, né, a experiência da materialidade é aquilo que vai constituir e vai formar a sua forma de pensar, ver e falar o mundo. É dialético nesse sentido, né? É dialético na perspectiva de que é algo que está sempre no eixo de um movimento, né? Tá sempre no devir, é sempre um processo, nunca é um ponto final, né? Não existe o pensamento e o corpo. Não existe. A experiência se materializa e se manifesta em diferentes formas, né? Mas não são conceitos arbitrários e separados, tá ligado? Tipo, é isso, o pensamento corrompe a linguagem, como se você tivesse, tipo, uma gota de... Sabe? Vem a ideologia, planta um canudo com veneno na sua cabeça e você vai sendo, né, corrompido, vai aparecendo. E aí você corrompe sua linguagem. Socorro, né, mano? Não dá. Não dá. É muito vago, velho. Reagir a um vídeo cheio de verdades e tentar esquerdar. Segunda-feira normal. Não, claro que pode discordar. Fica à vontade, né? Não que significa que esse pensamento não seja o puro suco do senso comum. Que é isso, né? Que levar ban, mano. Presta atenção. Ninguém nem sabe quem é você. Que levar ban. Fica aí, senta aí e come a pipoca. O uso pode se espalhar por tradição e imitação, mesmo entre pessoas que deveriam e sabem melhor. Um mau uso do pensamento. O que é um mau uso do pensamento? O que é um mau uso do pensamento, gente? Moralizar o pensamento. Um mau uso. Um mau uso pode se espalhar por tradição e imitação. Mas é isso, tipo, tradição. Como que essa tradição é construída? Por quê? Tá ligado? As coisas não vêm do nada, gente. As coisas não aparecem. Não, eu vou imitar, vou fazer porque o outro... Não. Porque isso tem um significado dessa experiência, tem um significado dessa política, tem um significado desse momento histórico. Tá ligado? Mesmo entre pessoas que deveriam e sabem melhor. Tipo isso, né? É a corrupção do ser fundamental, do pensamento fundamental, e blá 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 blá. Pense um pouco. O que acontece então se você bebe frequentemente de uma fonte corrompida? Eu avisei que não eram lições fáceis. Aí, ó, fonte corrompida. Aí, ó. Tem mais. Lição 8. A linguagem política e com variações. Isso é verdade para todos os partidos políticos, de conservadores a anarquistas. É projetado. Mas olha que ruim, velho. Olha que olha que perspectiva liberal. Olha que perspectiva liberal. A linguagem política e blá, blá, isso é verdade para todos os partidos políticos, de conservadores a anarquistas. Tipo, além de você, né, colocar dentro de um espectro político de funcionamento a partir da via partidária, não se entende que o projeto político e que vai constituir essa dita linguagem política para conservadores e anarquistas, ele é distinto na sua gênese. Ele é distinto no seu nascimento. Partido anarquista, tá ligado? Para fazer com que as mentiras pareçam verdadeiras e o assassinato respeitável, e dar uma aparência de solidez ao vento puro. Nossa, não entendi nada. Olha isso. Que as mentiras pareçam verdadeiras e o assassinato... e o assassinato... acho que faltou uma vírgula. E o assassinato respeitável. E dar uma aparência de solidez ao vento puro. Nossa, é horroroso. Esse é um tempo que precisamos ainda mais refletir sobre esse tipo de linguagem. Sem fanatismo, sem idolatria, mas com o objetivo de evitar a hipocrisia e pensar claramente. Não é tarefa fácil. Mas se você desconfia de que pensar claramente é algo fundamental, você deveria clicar aqui. Pensar claramente. Tá ligado? O que seria pensar claramente? Qual que é esse balizador, né? O que constitui um pensamento como claro, como verdadeiro, né? Como aquele que pode desvelar uma evidência, tá ligado? Ou no primeiro link da descrição desse vídeo.
Você precisa saber o que é ter a filosofia como estilo de vida. Agora, uma lição bônus. Preste bem atenção, porque é assustador. Filosofia como estilo de vida. Muito bom. Esse tipo de coisa é assustador para mim, porque muitas vezes me dá a sensação de que o próprio conceito de verdade objetiva está desaparecendo do mundo. Um mundo de pesadelo, no qual o líder, ou algum camarilha, domina. Aí, ó, liberal demais. E é isso, né? A obra do Orwell, ela depende muito da fundamentação desse argumento do totalitarismo. Tipo isso, essa ideia de que o mundo liberal, o mundo não totalitário é um mundo que sabe lidar melhor com a verdade objetiva. E é isso, né? Faz sentido. Toda a linha argumentativa do Orwell é baseada num conceito abstrato de razão, abstrato de compreensão de liberdade, de compreensão da existência no mundo, que é justamente a mesma perspectiva metafísica idealista do liberal. Qual que é a perspectiva do liberal? É aquela que vai ser, as pessoas vão se fazer bem, elas querem o bem umas às outras, né? Isso no pensamento mais vulgarizado, né? De que são interesses mútuos, que são interesses que se adequam de acordo com as forças da mão invisível, né? De tudo isso, né? De perspectivas que não levam em conta todos os trâmites históricos, toda a experiência histórica que constitui um espaço na realidade. Então, por exemplo, a luta de classes não faz parte da análise da perspectiva liberal. Não faz. Não é ela que é o motor da história, não é ela que é o movimento, né, do desenvolvimento das forças produtivas, da história e tudo mais. Quem coordena as ações dos liberais é a razão, é a providência divina, é o pensamento puro, é essa ideia de uma verdade objetiva. Então é muito interessante pensar, porque é meio que um cavalo de pau, né, do ponto de vista filosófico, porque você combate o obscurantismo, um suposto obscurantismo medieval, né, daquela ideia da religiosidade, blá, 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 blá. Aí você muda a chave para uma perspectiva racional, mas que opera no mesmo mecanismo. A razão se torna o novo Deus. E aí é isso, aí tem uma verdade objetiva, universal. Pá! Tá ali. Sem levar em consideração qual o contexto histórico e qual o contexto material daquelas relações. Por isso que a galera lê Orwell, né? Por isso que o Orwell faz sucesso. Porque o Orwell, ele transporta esse idealismo, ele transporta essa ideia dessa verdade natural, dessa coisa da natureza humana e tal, para as suas histórias, né? E aí fica fácil de digerir, né? Porque é muito o senso comum de, olha aí, como quando você tenta organizar uma coisa, dá tudo errado. E tipo, é isso. O cara comparar o líder ou uma camarilha dominante, ele aproximar essas duas experiências históricas que são completamente distintas, porque elas representam projetos políticos distintos. Para fazer aqui uma provocação, muita gente vai aproximar o dito stalinismo e o nazismo da Alemanha, a experiência do período soviético e do período da Alemanha nessa época. Uma pergunta: as classes sociais foram destruídas na Alemanha? Sim ou não? A resposta é não. A burguesia alemã continuou existindo enquanto burguesia e o proletariado alemão continuou existindo enquanto proletariado. Isso foi proposto para ser alterado em algum momento? Não. As relações de produção capitalistas se mantiveram na Alemanha. Se mantiveram, inclusive, a partir do apoio e da articulação com outros países democráticos, liberais, né? Abertamente. E na União Soviética? A burguesia deixou de existir enquanto classe. Ela foi expropriada. Num primeiro momento de uma certa forma, depois tem a NEP, depois tem a coletivização. Outro projeto. Ou mesmo pensar qual que era o projeto que a Alemanha, nesse período, enxergava como necessário para poder viabilizar a sua existência. A teoria do espaço vital, de que ela deveria ter acesso a mais territórios para poder desenvolver naturalmente o seu povo. A manutenção do colonialismo e a percepção de que povos deveriam ser escravizados, exterminados, para poder garantir a continuidade de uma linhagem pura de raça, quanto a experiência soviética defendia a libertação
de todos os países colonizados, de seus agressores, de seus colonizadores. É o mesmo projeto? Representa a mesma totalidade? Não. Um exame histórico rápido ajuda a avaliar isso. E por que eles se utilizam dessas obras? Porque é senso comum, porque é muito fácil passar por isso. É muito fácil isso passar, tá ligado? É muito fácil. Controla não apenas o futuro, mas o passado. Pô, você vai me falar que não existe esse controle de passado na vida liberal? Vai dizer que não existe esse controle da história por parte dos países democráticos liberais? Foi justamente isso que eles fizeram. Quando eles impulsionam George Orwell, impulsionam a teoria do totalitarismo, é exatamente o que eles querem fazer, alterar a forma como o passado é visto pela sociedade no geral. Tem uma pesquisa famosa que no final da Segunda Guerra Mundial, logo pós Segunda Guerra Mundial, se faz uma pesquisa de opinião pública para perguntar para as pessoas qual havia sido o país que havia vencido a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A ampla maioria das pessoas responde União Soviética, depois Estados Unidos e depois Reino Unido. No meio dos anos 80, essa percepção já era diferente. Ainda era a União Soviética, mas os Estados Unidos avançaram e o Reino Unido manteve ali, né? E aí, nos anos 90, a época da virada neoliberal, a época da destruição da União Soviética. Olha, ó que coisa! A pesquisa foi feita. Qual que era a percepção das pessoas? De que os Estados Unidos tinham sido mais responsáveis por ser vitoriosos pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O que mudou? O passado. Mudou o passado. Para poder se mudar o futuro. Por quê? Porque agora a história que sustenta essa ideia é a história liberal. É a história que defende a perspectiva desses vencedores. Tá ligado? Se o líder disser a respeito de tal ou qual evento, isso nunca aconteceu, bem, nunca aconteceu. Se ele disser que 2 e 2 são 5, bem, 2 e 2 são 5. Essa perspectiva me assusta muito mais do que bombas. E depois, de nossas experiências dos últimos anos, essa não é uma declaração frívola. Pense sobre isso. Assista também nosso vídeo 4 tapas na cara, de George Orwell. Nossa. Bem ruinzinho. Mas é isso, né? George Orwell faz aí parte da literatura super do senso comum. Não tem como, né? Não tem como.